E aí, meus queridinhos, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não conhece, sou Raquel Dian, sou oraculista e também sou professor de magia. E hoje a gente vai estar conversando um pouco de aleatoriedades, mas que eu achei bem interessante para trazer para vocês no dia de hoje. Então, já se inscreve, deixa seu like e vamos lá trocar uma ideia. Ultimamente eu estava pensando nos conteúdos aí que a gente está, que eu ia aí estar gravando os próximos vídeos, enfim, já estava até fazendo os estudos históricos e vão sair esses vídeos ainda, então podem ir seguindo aqui o canal que vão sair esses vídeos, tá? Mas não vou dar spoiler agora. Mas eu estava pensando, como que realmente também esses vídeos, de alguma forma, não só esses que eu estava escrevendo no roteiro, mas os que a gente vai conversar sobre aleatoriedades, o que que eles vão trazer? Aí eu comecei a entender, bom, o que seria realmente a gente aplicar o que a gente estuda na magia? Porque a gente sempre fica batendo tanto nessa tecla, aplique o que você estuda, aplique a teoria que você viu, aplique as coisas, mas o que realmente é essa questão de estar aplicando? Será que sempre ela vai estar relacionada sempre a ritual, sempre a prática de um ritual com elementos, com evocações, invocações, o que for? O que realmente é essa questão de estar aplicando o que você aprende? Aí eu questionando, aí eu pensei, bom, a melhor forma de estar trazendo isso é a minha visão a respeito no sentido, o que que seria para mim no dia a dia isso? Aí veja, quando a gente vai falar em questão do dia a dia, podemos falar dos banhos, dos banimentos diários, dos pedidos que você faz, enfim, toda essa questão, mas não, eu quero falar realmente no sentido cotidiano, até mesmo em questões diárias, no sentido, seja uma situação que tu se deparou também, enfim, vocês vão entender o sentido que eu quero dizer. Porque quando a gente está falando tanto, a gente fala em questão de ocultismo, eu falo muito filosofias, crenças religiosas, eu falo muito essa palavra, mas em relação nessa questão filosófica, o que que o ocultismo em si trouxe para mim? Aí, a partir dessa visão filosófica, que eu vejo da forma que hoje em dia eu tento, pelo menos, aplicar a ideia do ocultismo. Por exemplo, a questão de saber que nem tudo está no meu controle. Mesmo a gente sabendo que a gente manipula, sim, questões energéticas e sim, para fazer com que nossos objetivos sejam alcançados, tem algumas questões que sim, a magia vai facilitar, enfim, mas tem outras que vamos colocar como se o caminho fosse de uma forma, mas a magia, mesmo não conseguindo evitar aquilo, vai amenizar as coisas, entende? Entendeu o que eu quero dizer? É nesse sentido que eu me refiro em relação de aplicar, por exemplo, algumas situações no meu cotidiano, estresses, o que for, por exemplo, encanamento que pode estragar do nada, ou algum eletrodoméstico seu videogame, enfim, alguma coisa totalmente aleatória acontece e você entender que aquilo não estava no seu controle, o seu celular que trincou a tela, teve um descuido, escorregou do seu bolso, mas isso não estava no seu controle. O encanamento entupiu, olha, infelizmente não estava no seu controle. Aí a gente vai entrar naquilo que saber que nem tudo é espiritual também, mas saber que tem algumas coisas, alguns estresses do dia a dia, a questão do trânsito que está te irritando no trabalho, ou aquele chefe chato, ou aquele colega puxa-saco, enfim, que algumas coisas não estão aí no seu controle. Então, esses pequenos estresses, saber como fazer com que eles não sejam vampiros energéticos que vão já drenar as primeiras horas da manhã para você estar fazendo algo. Entende? Então, essa é uma das aplicações que eu tento trazer. Nem tudo está no meu controle, mesmo tendo conhecimento das evocações, dos daimons, etc, etc. Esses pequenos estresses do dia a dia não estão no meu controle. Existem cadeias acima disso, existem acima de mim, vai ter outras questões aí, vai ter Estado, vai ter tudo. E eu não estou aqui falando de política, certo? Eu estou falando que a gente sabe que a gente vive num sistema, ponto. Entendeu? E, por favor, não estou falando no sentido de teorias conspiratórias. Por favor, não. Outra coisa, a questão de desmistificar muita coisa. Por isso que vai entrar esse assunto. Como eu falei para vocês, em relação de a gente fala algumas palavras como sistema, como ocultismo, como isso aquilo, já vamos entrar em várias teorias da conspiração. E se você acredita, tudo certo, meu parceiro. Eu acredito em algumas também, mas não sobre a Terra plana e outras coisas. Mas o que eu quero dizer é se basear em fatos, se basear em questões realmente palpáveis. Claro, por mais que no ocultismo a gente saiba que tem algumas coisas que nem sempre vão ter uma explicação totalmente, mas pelo menos aquelas que têm uma explicação razoável, a gente ter a humildade intelectual de estar aceitando aquilo. E aí, outra questão que eu aplico, que eu aprendi dentro dessa filosofia.
a questão da honestidade intelectual, saber que você pode ter razão em algo, mas saber que você pode estar muito errado em algo. E saber que muitas vezes você vai poder se entrar numa discussão achando que você está com a razão, mas você não está. Infelizmente, a internet ela acabou fazendo com que todo mundo queira ter a razão. E no momento que você admite que você não tem razão em algo, aí é outras formas aí de estar, seja um ataque, seja isso, seja aquilo. Então, aquilo, ter honestidade intelectual, indiferente do que vão pensar, da postura que você vai ter nessa humildade intelectual em admitir erro, algo assim. Que aí a gente vai entrar em outra questão que a gente aprende a estar aplicando, que a gente vai pegar dessa filosofia do ocultismo, da magia em si, que é a questão de saber que você não tem totalmente o controle do que as pessoas vão estar falando de você pelas suas costas ou até mesmo aí às vezes na sua frente, porque tudo vai voltar para aquele princípio que eu falei em relação de saber que nem tudo, por mais conhecimento que a gente tenha, vai estar necessariamente no nosso controle. Entende? Mas uma das maiores lições, eu acho que é mais importante para mim, pelo menos, é a ideia da sua insignificância. É a ideia que você vai desenvolver sua consciência, você vai desenvolver seu conhecimento, você vai poder ter conhecimento de tudo e saber várias evocações. Você pode ser um mago supremo da Terra, o que você quiser, tá? Mas isso não quer dizer que você não é só uma poeira do espaço, ou absolutamente nada, ou que você não vai ser só mais um punhado de adubo. A principal coisa e a melhor nessa questão que o ocultismo e a filosofia do ocultismo da magia em si me trouxe é sim saber que você é uma estrela ou você é uma divindade, você é o que você quiser, entende? Mas saber que no fim de tudo você só faz parte do todo, você não é maior do que isso. Por mais que você tenha assim domínio e esteja destruindo esse todo, olha, eu tô suando por causa do quê? Né? Por favor, se tu está acompanhando as notícias, você sabe que mesmo nesse poder ilusório que os grandes têm em relação da falta de respeito com o todo e essa retribuição que está vindo, é saber que você não significa absolutamente nada. Então, dito isso, essas implicações que eu falei para você são algumas que eu tento aplicar na minha vida, as outras eu vou trazer aí futuramente, mas comecem a aplicar pelo menos aquela mais simples. Saber que teu celular ter trincado, algum problema que você teve em casa, qualquer situação nesse sentido de estresse diário, não necessariamente é uma questão de espiritualidade, ou necessariamente que você está demandado. Ah, a gente vai voltar para aquela coisa chata, isso não é demanda, isso é demanda. Não, não é isso. Eu quero que você entenda a aplicação e a prática também tem a ver com a questão filosófica que você está levando em relação aos seus estudos. E é isso que eu vou trazer nesse canal. Não necessariamente só apenas a questão da magia das evocações, mas entender uma questão filosófica disso também. Beleza? Se inscreva no canal, tamo junto. Ave Lúcifer.